Olá, tudo bem? Tenho recebido um feedback muito bom, muito gostoso sobre os vídeos que eu tenho feito, principalmente sobre os vídeos da disciplina positiva, onde eu dou ferramentas para vocês, mamães, papais, para lidarem com os seus filhos, para melhorar a comunicação de vocês com os filhos. Mas ao mesmo tempo eu sinto uma responsabilidade muito grande de realmente estar passando informações de qualidade e também de realmente proporcionar a vocês o máximo de informações a respeito disso, porque não é simples, né? Eu diria que esse caminho, quando a gente escolhe uma educação mais empática, mais respeitosa, mais consciente, não é o caminho mais fácil. Então eu acho importante falar isso, porque quando você se depara com as situações realmente do dia a dia, de conflitos, onde você precisa intervir de alguma forma com o seu filho, você vai ver que um grito ou uma palmada, ela vai resolver de uma maneira muito mais rápida do que as ferramentas que eu estou propondo a vocês. Então, eu acho que eu quero iniciar esse vídeo falando sobre isso, porque eu preciso que vocês estejam dispostos realmente a realmente olharem com outros olhos para a relação que você está tendo com o seu filho e realmente praticar a essência da disciplina positiva, essa filosofia tão bonita e que promove valores reais para os nossos filhos. Então eu estou aqui para falar sobre alguns erros que são muito comuns a gente cometer logo que a gente começa a estudar sobre essa educação mais empática, mais respeitosa. E eu acho interessante falar para que vocês não caiam nesses erros, que eu acho natural cair, como eu às vezes ainda me pego caindo em algum desses erros. Então também mostra aí para vocês a importância desse autoconhecimento, de você realmente se conhecer o seu filho, que é diferente do irmão dele, apesar de ser às vezes mamãe e papai os mesmos. Enfim, então eu quero passar aqui para vocês alguns erros mais comuns de acontecer. Então, o primeiro erro que eu queria falar, que eu acho que foi o primeiro que eu me deparei, foi considerar a disciplina positiva como permissividade. Então, em vários momentos eu me peguei questionando, puxa, a proposta dessa ferramenta é fazer isso, mas será que isso não é ser permissivo? E até um vídeo que eu postei semana passada, um deles foi sobre você pedir um abraço na hora ali do conflito. Então, imagina uma situação que você está tendo com o seu filho, aquele caos, e você simplesmente pede um abraço. E quando eu fiz esse vídeo, eu confesso que eu postei ele, mas eu fiquei meio assim, como será que as pessoas vão reagir? Porque eu acho que facilmente a gente cai nessa questão, poxa, como assim? Eu tô lá no meio do furacão, no meio do caos, precisando resolver aquele conflito, e eu vou pedir um abraço? Mas eu tô sendo permissivo, eu tô fugindo do problema. E eu achei, né, na verdade, que vocês pudessem seguir essa linha de pensamento. E que bom que o feedback foi diferente. Isso realmente mostra que vocês estão realmente caminhando junto aí comigo, vocês estão conseguindo até buscar informação. Vários pais, mães vieram me mandar mensagem perguntando livros para poder estudar mais sobre o assunto. Então, eu realmente fiquei feliz do feedback ter sido e realmente da mensagem, a essência da mensagem ela ter chegado a vocês. E essa questão da permissividade, ela aparece, e eu acredito que é porque nós, lá no fundo, a gente vem de uma educação autoritária, né? Os nossos pais, os nossos avós viveram num momento da nossa sociedade muito autoritária, onde o amor, né, de você mostrar o seu amor, demonstrar o seu amor, talvez fosse algo errado, algo que não era tão comum acontecer, né? Então, quando você simplesmente para
toda briga e pede um abraço, fala, opa. E tanto é que vocês vão perceber que a própria criança, muitas vezes você desarma a criança, porque ela está ali no caos, morrendo de vontade de, né, jogar as coisas no chão e tudo mais, e aí você pede um abraço, é como se você desarmasse a criança. Então, essa relação com a permissividade, ela está longe de ser algo próximo da disciplina positiva, porque a disciplina positiva ela vai prezar sempre pela gentileza, mas com firmeza junto. Então, você não é essa ordem sem liberdade, né? Não tem ordem, não tem liberdade, que seria a permissividade. Pelo contrário, você tem ordem e você tem uma liberdade limitada e controlada. Então, não achem que o que vocês estão fazendo é ser permissivo. E acho que outro ponto, né, um outro erro seria oscilar entre o autoritarismo e a permissividade. Eu acho que isso é muito comum e muitas vezes eu me pego, às vezes, fazendo isso com a minha filha, porque até a gente achar o ponto do meio, que é você ser gentil e firme ao mesmo tempo, você acaba oscilando. Ora você é autoritário demais, aí você percebeu que você foi autoritário demais, só que aí ao invés de você ir para o meio, você acaba querendo compensar e sendo permissivo. E muitas vezes você entra em conflito e a criança está percebendo aquilo. Fala, nossa, meu pai foi super firme, né? Minha mãe foi super firme ali e agora ela deixou. Então esse é um erro importante. Nunca ficar entre autoritarismo e permissividade. Tente sempre achar o caminho do meio e consistência. Então, se existe uma regra aí na sua casa, essa regra ela tem que sempre existir, se faz sentido para vocês. Tente não quebrar ela e entrar na permissividade de acordo com o que seu filho fala para você ou de acordo com o seu sentimento. Puxa, eu fui muito autoritário, eu acho que eu vou liberar então aqui, porque a gente entra nesse desequilíbrio de autoritarismo e permissividade. Então, sempre tente o caminho do meio. Ser gentil e firme ao mesmo tempo. Outro ponto que eu acho importante da gente falar é o agir em público. Quando a gente está educando ali a nossa criança dentro de casa, a situação é uma. Quando a gente precisa fazer isso fora de casa, a situação é outra. O julgamento das outras pessoas em relação àquela situação que você está passando, ela pesa muito. A gente está muito preocupado com o que os outros vão pensar. E é natural isso acontecer, né? Então, quando você está ali dentro da sua casa, você consegue controlar melhor aquela situação. Mas imagina que você está num parque, no shopping, enfim, o seu filho ali queria alguma coisa e você não permitiu, porque não era hora, não tinha dinheiro, enfim, tantas possibilidades aí. E aí o seu filho, lógico, em frustração total e vai começar a se comportar muito mal, se jogar no chão, enfim, imagina aí o pior dos cenários. E aí, quando você está fora de casa, que você tem o julgamento das outras pessoas, tudo fica mais difícil. Parece que aquela situação você quer simplesmente sumir, você quer abrir um buraco e entrar nele, sair dentro da sua casa e ninguém mais percebeu a sua presença. Mas não é isso que a gente sente, parece que a gente está num palco e todos os holofotes estão realmente para nós. Então parece que você sente, né, o que as pessoas estão pensando, o que elas gostariam que eu fizesse, né? Então aí você já pensa em agradar o outro. Então é uma situação muito difícil. Então o que eu costumo falar é: tenta colocar uma bolha aí entre você e seu filho nessa situação. Tente esquecer tudo que está acontecendo ao seu redor. Vai ser muito mais difícil, muito mais desafiador, mas só você e o seu filho sabem o que está acontecendo naquele momento. E é muito comum, nós mães mesmo, julgarmos outras mães. Então a gente vê aquela criança se jogando no chão, naturalmente você passa e fala: ai, nossa, essa criança, gente, olha, se jogando no chão, coisa feia. Só que você está julgando aquela mãe num momento, numa situação. E a gente não pode fazer isso, né? Nós temos que ser mais empáticas com nós mesmas, né? A empatia não só é entre a relação mãe e filho, mas é entre nós mães, entre nós seres humanos. Nós precisamos ser empáticos. A empatia começa dentro de nós.
Então a gente não pode mais ter esse olhar de julgamento quando a gente vê situações ocorrendo com outras famílias, porque isso também acontece com a gente. Então, a primeira coisa é você se envolver nessa bolha e tentar excluir tudo que está acontecendo ao seu redor. Esquecer que tem pessoas olhando, que tem pessoas te julgando, que só você, naquele momento, está realmente apta para resolver aquela situação. Então, o agir em público é algo que dificulta, e muitas vezes a gente cai na permissividade quando a gente está em público, porque a gente quer passar panos quentes ali para resolver aquela situação. Então, se era uma situação, por exemplo, de seu filho queria um sorvete, você disse que não, que já era hora do almoço, seu filho abriu aquele berreiro, mas você quer amenizar a situação, você fala, tudo bem, vai, hoje eu deixo, e aí vai e compra o sorvete. E aí o seu filho já vai percebendo que em público a coisa muda. O que você em casa talvez fosse mais persistente e seguisse as regras, em casa, fora de casa, né, você acaba saindo da regra. E se seu filho percebe isso, ele sempre vai acabar te jogando nessas situações fora de casa, porque ele sabe, inconscientemente, que ele está percebendo a situação, que ele sempre vai ganhar quando ele está fora de casa e ele percebe essa situação acontecendo. Então, tente manter essa consistência também fora de casa. Tente ignorar as outras pessoas, ignorar tudo que está acontecendo ao seu redor e foque no que realmente precisa ser feito. E faça. Lembre que com as crianças, principalmente menores de 3 anos, a gente falar, entra por aqui e sai por aqui. Então, fale menos e haja mais. E outra situação que é muito comum acontecer fora de casa é, por exemplo, se você continuar fazendo isso, nós vamos embora. E muitas vezes você não vai embora. E eu vejo muito, é muito comum isso. Então, você só pode falar, você só pode dar essa alternativa para a criança, pare de se comportar assim, senão nós vamos embora, se realmente você puder ir embora e realmente for embora. Porque senão a criança percebe também que você sempre fala isso, mas nunca acaba cumprindo esse acordo aí, entre aspas, com a criança. Então tenha consistência no que você fala. Então se você realmente disse que vai embora, vai embora. Ou então nem dê essa alternativa. Outro problema que a gente encontra é o autocontrole. Essa eu diria que é uma das principais, porque se você não tiver autocontrole, você não vai conseguir agir bem em público, você não vai conseguir falar, aplicar a ferramenta da melhor maneira, na melhor entonação, na melhor expressão facial com essa criança. Você sempre vai acabar caindo no autoritarismo ou na permissividade, porque você está fora de controle, então você sempre vai agir com o seu cérebro mais primitivo. Então, o autocontrole seria uma das principais, eu diria, fora de não ter autocontrole, né? Seria um dos principais problemas aí. Então, sempre tente se conhecer, perceber as sensações do seu corpo. Então, comece agora a perceber quando você está dentro de uma situação ali com o seu filho, de briga, de disputa de poder, e perceba aquele momento que você vai perceber que você vai estourar, que você vai partir para uma situação realmente mais constrangedora, de gritos, até às vezes de bater no seu filho. Tente perceber o que você sente. Comece a ouvir o seu corpo. O que você sente? O seu coração batendo forte, um nó na garganta, o seu corpo ficou quente. Comece a perceber essas sensações, porque isso vai ser muito importante para você conseguir o autocontrole. E é isso que a gente precisa ensinar para as crianças também. Então, perceba aquela situação de descontrole que está acontecendo entre vocês. Quando você começar a sentir essas sensações no seu corpo, que em cada pessoa é única, você já sabe que você tem um sinal de alerta e que a partir dali, tudo que acontecer já não vai ser de forma consciente. Você já vai agir de forma mais primitiva. Então você vai bater, você vai gritar, você vai sair e largar ele ficando sozinho. Você já vai fazer situações que não ensinam a criança a ela aprender a controlar também os seus sentimentos, as suas reações. Então, sentiu isso no seu corpo, já é
descontrole. Então já tenha ferramentas ali para você conseguir controlar esse sentimento. Então, se afaste, peça um tempo para o seu filho. Filho, eu estou muito nervosa, mãe precisa sair, eu já volto. Vá para o banheiro, aproveita ali, vou fazer um xixi, mas na verdade você vai se acalmar. Respire, puxe o ar várias vezes, né, para você relaxar. Então, tente realmente achar formas que para você funcionem para depois você resolver aquela questão. Então, muitas vezes a gente se vê dentro daquela situação, mas se a gente estiver fora de controle, não tem como resolver aquilo de uma forma adulta. E você é o adulto da relação. Então, quando o seu filho vê que os ânimos estavam alterados e você, antes de ir partir para o desrespeito, você conseguiu se acalmar, você foi para o quarto, você respirou, ele começa a perceber que ele, quando se sente também assim, ele pode fazer isso. Então, ele pode se afastar, ele pode ir para o quarto, ele pode respirar. Então, e você também pode mostrar para ele, falar, filho, olha o que você está sentindo, como está a sua pele, tá quente a sua bochecha, seu coração está batendo muito forte, você está tremendo, e aí você ensina. Então vocês usam aquele momento para vocês realmente se conhecerem. E isso é muito difícil no começo. No começo por isso que eu estou querendo falar essas dicas desses erros que acontecem quando a gente começa realmente a falar disciplina positiva e atuar isso em casa, porque a gente sempre age fora de controle e por isso a gente acaba caindo nesses outros erros. Então, trabalhar isso em você, esse autocontrole, é muito importante. E eu diria até que, independente do conflito que está acontecendo ali, todos os dias você precisa ter um tempo para você, principalmente aí para as mamães, principalmente para as mamães que ficam bastante momentos aí com o filho, né? Às vezes o filho não está indo para a escola, nesse momento de pandemia, né? Muitas escolas estão voltando, mas algumas famílias optando ainda para as crianças estarem em casa. Eu vi isso muito na pandemia, as crianças mais próximas dos pais em casa e os pais enlouquecendo literalmente, porque era 24 horas por dia, trabalhando em casa, e aí tinha a função da casa e ainda a função do filho, e aí em que momento é o meu momento? E isso ajuda a gente a ter um autocontrole, porque muitas vezes a gente está tão exausta que a gente sempre acaba atuando como o nosso cérebro primitivo. Então, a gente precisa ter pequenos momentos durante o dia, não sei quanto, talvez 5 minutos, talvez 10, talvez a hora do seu banho, você colocar uma música, colocar um olhinho essencial lá, já pode ser alguma coisa, ou ouvir uma música antes de dormir, ou acordar um pouquinho mais cedo e ler um livro, não sei, mas você precisa ter um momento para você não se sentir tão sobrecarregada, para você sentir que você faz, o que você doa e não tem nada em troca, tá? Então, essa parte de você realmente se cuidar é muito, muito, muito importante. Bom, acho que eu já falei demais, acho que dei dicas aí valiosas para todo mundo aí que está começando a aplicar as ferramentas da disciplina positiva. Como eu disse no começo do vídeo, não é o caminho mais fácil. Pelo contrário, eu diria que é o caminho mais difícil. É o caminho que você vai precisar repetir as mesmas coisas com o seu filho para que ele realmente aprenda. Então você vai ter que ter muita paciência, muito autocontrole, ser bastante consistente, estudar. Então, ler bastante. Já fiz indicação aqui de livros, mas depois eu vou mostrar os livros, acho que é bacana de vocês visualizarem. Então, estudem mais sobre o tema, para que vocês consigam aplicar isso de uma forma mais efetiva em casa. Estou aqui também para ajudá-los. Tenho recebido muitas mensagens aí com dúvidas, então estou à disposição para poder auxiliá-los nesse processo. E, na verdade, eu até não gostaria de estar aqui numa postura de autoridade no assunto, porque eu me vejo, na verdade, como vocês. Eu estou no mesmo barco que vocês. Eu estou tentando, da mesma forma, ser melhor mãe a cada dia. E eu percebo que o ser melhor mãe a cada dia,
na verdade é o ser melhor profissional a cada dia, é o ser melhor esposa a cada dia, porque se a gente estuda tanto para ter uma relação mais empática com os nossos filhos, mas a gente trata o nosso marido mal, a gente trata o garçom do restaurante mal, não somos empáticas, não faz sentido, porque os nossos filhos aprendem com os exemplos. Então, eu costumo falar que a gente estudar disciplina positiva não é só para os nossos filhos, são para todas as nossas relações. Então, eu espero poder receber mais feedback de vocês e espero que o vídeo tenha ajudado. Obrigada!